O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já, acesse univerparacrer.com. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus venha sobre a sua vida, minha amiga e meu amigo ouvinte, agora. E a partir deste momento, desse instante, você seja tomado pelo Senhor e então possa começar a viver, a lutar, a enfrentar os seus desafios, e tomar posse da sua terra prometida. Que o Espírito do Altíssimo abra a sua visão, o seu entendimento espiritual, para que você possa ver onde você tem que priorizar a sua força, a sua energia, para que você venha conquistar a sua terra prometida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Olha só, eu estava meditando sobre uma palavra lá em 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22, quando o profeta Samuel disse para o rei Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra dele? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa palavra, dirigida ao rei Saul, se deu por conta da sua rebelião, por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência à palavra que Deus, a ordem que Deus lhe havia dado. Então, qual foi a ordem que Deus lhe havia dado? Deus mandou que o rei Saul destruísse toda a terra de Amaleque, acabasse com tudo que havia lá, e mandou que Saul fosse lá naquela terra e fizesse o trabalho. Quando Deus manda, a gente tem que obedecer independentemente se a gente concorda ou não com o que ele mandou, porque essa é a fé inteligente. A fé inteligente obriga a gente a usar, a executar a palavra de Deus. Só que, o que aconteceu? O rei Saul foi até a terra de Amaleque, destruiu, matou, só que não matou tudo e todos. Ele pegou o rei Amaleque, prendeu e trouxe para Israel. E também ele pegou o melhor das ovelhas, das vacas, o melhor que tinha na terra. Mas aquilo que não tinha muito valor, ele destruía.
obedeceu a palavra de Deus. Quer dizer, o rei Saul obedeceu a palavra de Deus em parte, não 100%, apenas uma parte. O que era desnecessário, o que não era tão valioso, ele destruiu. Mas o valioso, o precioso, o melhor da terra de Amaleque, ele não destruiu. Ele trouxe para Israel. Então, Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei, porque ele rejeitou a obediência à palavra de Deus. Ele rejeitou obedecer a Deus. Então, o profeta Samuel disse para ele, olha, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, porquanto tu desobedeceste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha só, veja como Deus trata aqueles a quem ele tem comunhão, ou ele tem como servos. Ele tem como servos. O rei Saul era um rei que fora ungido por Deus. Ele foi trazido dentre os últimos lá de Israel e foi ungido rei sobre Israel. Então, Deus esperava que ele, como rei, obedecesse a sua voz, a sua palavra, através do profeta, porque antigamente Deus falava através dos profetas. Ele levantou Samuel para ser profeta, para falar com os reis de Israel. E Samuel obedecia a palavra de Deus e falava com os reis. O primeiro rei de Israel, Saul, foi o primeiro a receber a palavra de Deus pelo profeta Samuel. Ora, quando o profeta falou para ele que ele tinha desobedecido, que ele tinha rejeitado a palavra de Deus, então o profeta, ou melhor, o rei Saul, disse, não, eu não pequei. Olha só, ele confirmou que ele era um mentiroso. Ele disse, não, eu dei ouvidos à voz do Senhor, porque eu trouxe o rei, eu prendi o rei Amaleque, e aquilo que era de melhor da terra, eu resolvi trazer para Israel para fazer sacrifício ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. Quer dizer, ele trouxe o que era imundo para sacrificar para Deus, além do rei Amaleque. Ele desobedeceu, porque Deus mandou acabar com tudo, dizimar tudo, 100%. Deus não falou, olha, você guarda o rei, você guarda alguns animais, os melhores animais. Não, Deus mandou ele acabar com tudo. Mesmo assim, ele, por conta de ter a sua própria opção, a sua própria escolha, e achar que Deus estava errado e que ele que estava certo, então ele fez aquilo que achava que deveria ter feito. Olha só, minha amiga, meu amigo ouvinte, foi então que Deus, através do profeta, disse-lhe, porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Quer dizer, não adianta a pessoa fazer ofertas,
sacrificiais se ela vive em constante rebelião contra Deus? Desobedecer a palavra de Deus é se rebelar contra Deus. Porque quando você é servo ou serva, a sua obrigação é obedecer ao seu Senhor. Se eu sou remunerado para prestar um serviço a uma determinada pessoa e eu enrolo no meu serviço, se eu faço corpo mole, chego atrasado, saio adiantado, quando o patrão não está, eu fico no banheiro fazendo hora. Não importa se eu sou crente, se eu não sou crente, mas se eu tenho um comportamento corrupto, porque isso é um comportamento corrupto, desobediente, eu tenho que servir mais o meu Senhor na sua ausência do que propriamente na sua presença. Porque servir ao Senhor na presença dele não tem tanto valor quanto servi-lo na sua ausência. Quer dizer, você não adianta querer você mostrar ser puxa-saco na presença do seu Senhor, do seu patrão. Quando ele vira as costas, você faz o que bem entende, então você é um mau empregado, é uma má serva, um mau servo. Então você pensa o quê? Que quando você vai na igreja, você está servindo ao Senhor. Ali você dá o melhor de si. Mas quando você sai da igreja e serve o seu patrão de maneira errada, você está nada mais, nada menos descomprometendo-se com o seu patrão. Você está, como se diz, ignorando a sua autoridade. E aquela autoridade, a autoridade do patrão, é a autoridade que Deus deu a ele para tratar de você. E como você é servo ou servo daquele patrão, você tem que fazer o melhor para o patrão. Mesmo que o patrão não seja convertido. Ele é o patrão. Não é o que diz a palavra de Deus? Que nós devemos, os servos devem obedecer a palavra do seu Senhor? Deve se submeter ao seu Senhor? O Senhor, por sua vez, tem obrigação de tratar os servos com justiça. Então, aí diz o servo, mas peraí, se ele, o meu patrão, me trata com injustiça, como é que eu vou tratá-lo como meu patrão? Você não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sua obrigação é fazer a sua parte. Se o patrão lhe trata mal, injustamente, não interessa, ele vai ter que haver com Deus. Mas você vai fazer a sua parte. Você trabalha para ele, você combinou trabalhar para ele sobre aquele salário que ele tinha para lhe oferecer, você aceitou, então você tem a obrigação de obedecer a palavra do seu Senhor. Você tem a obrigação. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é convertido, se não é convertido, se ele é um endemoniado, se não é, não interessa, isso é outro problema. Mas a sua parte você tem que fazer. Você trabalha numa casa de família, por exemplo, você serve a sua patroa. Quando ela está em casa, você é uma dama, você faz tudo certinho. Mas quando ela vira as costas, quando ela sai, você fica fazendo as unhas, você enrola, você finge que trabalha ou não trabalhou e fica apenas assistindo televisão, etc. E quando a sua patroa chega e vê que a casa não está de acordo, ela desconfia. Bom, quando eu não estava aqui, ela não trabalhou, ela fez outra coisa. Aí você ainda traz mentiras, você acrescenta mentiras em cima do seu erro, do seu pecado, em cima da sua rebelião. Você diz, não deu tempo, eu tive um problema assim, eu tive um problema assado. Você enrola a patroa ou o patrão, e aí depois você vai na igreja, levanta as mãos e diz, Jesus, aleluia, eu te louvo e agradeço pela minha salvação. Quer dizer,
Que servo você é, ou tem sido até então? Você tem sido um rebelde. Então, às vezes, você diz assim, puxa, minha vida não vai para frente, eu não consigo desenvolver. Poxa, outras pessoas entram na igreja há pouco tempo e começam a arrebentar, e eu estou há anos na igreja e não acontece nada. Por quê? Porque você é mentirosa, você mentiu para o seu patrão, para a sua patroa, você enrolou, a sua conduta, o seu comportamento no trabalho não condiz com a sua fé. Ora, se você serve a Deus, você tem que, obviamente, ser correto nas suas atitudes. Você não pode ser correto apenas na hora do troco, não dar o troco certo. Não. Você tem que ser correto no seu trabalho, nas suas atitudes. Porque se você não é correto com o seu patrão incrédulo, como é que você vai ser correto com Deus que você não vê? Como é que pode? Se você não ama a sua esposa ou seu marido, que você toca, que você vê, que você sente, como é que você vai amar alguém que você não vê? É a mesma coisa. Então, minha amiga, meu amigo, às vezes a pessoa pensa que pecado é só prostituição, adultério, roubo, mentira. Não. O pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. Você condena os feiticeiros, os idólatras, mas quando você mente, quando você finge servir ao seu patrão, à sua patroa, quando você finge trabalhar, você está mentindo, você está sendo rebelde, você está rejeitando a palavra do seu senhor, da sua senhora, e, consequentemente, você está rejeitando a palavra também do seu senhor, porque aquele patrão, aquela patroa, ou bem ou mal, representa o Senhor para você. Você é serva de Deus, então todo e qualquer patrão que você trabalhar, ele vai representar Deus para você, representar, simbolizar. E você tem a obrigação de fazer o melhor, já que você está trabalhando para ele ou para ela. Não é verdade? Se você estivesse no lugar do patrão ou da patroa, você não ia querer exigir que o empregado, seu empregado, fizesse o melhor? Assim também é com respeito à sua vida, o seu trabalho, o seu serviço. Então, a desobediência a Deus não é simplesmente aquela deixar de roubar, ou não mentir, ou não adulterar. Não, isso vai muito além. Ela se estende, essa atitude, esse comportamento se estende por todas as áreas da sua vida, da vida de cada um de nós. Essa é a realidade. Eu estava conversando com meus colegas, companheiros, pastores, e falando exatamente isso. O pastor, ele serve as ovelhas. Ele é o líder das ovelhas, mas o pastor tem a obrigação de conduzir as ovelhas ao pasto verdejante. Porque se as ovelhas estão mal, magras, doentes, enfermas, largadas, é porque o pastor não foi bom pastor para com elas. Obviamente, vai faltar o leite, vai faltar a lã, vai faltar a carne, vai faltar tudo na vida do pastor. Porque o pastor cuida das ovelhas e as ovelhas então crescem, desenvolvem. Mas se o pastor dá a mínima para as ovelhas, é óbvio que esse pastor está sendo um mau servo de Deus, muito perverso, porque a rebelião ou a desobediência é como pecado de feitiçaria, é como pecado de feitiçaria, é como a iniquidade, a idolatria.
Então você, amiga e amigo ouvinte, medite nessas palavras. Você pode ler lá 1 Samuel capítulo 15. Você vai ver como é que Deus fala com o rei Saul, que era rei, que tinha a autoridade suprema em Israel. Veja como Deus trata o rei. O rei, quando ele desobedeceu a palavra de Deus. E você que desobedece a palavra de Deus, é óbvio. Se eu desobedeço a palavra, o que eu estou falando para você serve para mim também. Se eu desobedecer a palavra de Deus, eu estou cometendo um pecado semelhante à feitiçaria. Eu estou sendo iníquo, idólatra, porque não estou cumprindo a palavra de Deus. Se eu, por acaso, for desobediente, eu sou como feiticeiro. Não há diferença. Mas eu sou pastor, sou bispo, eu tenho uma autoridade, uma importância, não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho minhas obrigações para com meu Deus. Eu tenho que obedecer a sua palavra, a sua direção, a sua inspiração, para que eu possa ser abençoado, possa continuar sendo servo dele. Porque se por acaso eu não obedeço, então já não sirvo para servi-lo. E é o que tem acontecido com muitos pastores e ex-bispos, ex-pastores, que serviram ao Senhor durante muitos anos no altar. Mas, de repente, perderam tudo, foram excluídos. Por quê? Porque cometeram adultério, prostituição, se embriagaram e fizeram toda sorte de pecados, quer dizer, desobedeceram a palavra de Deus. Então, o próprio Deus eliminou esse pessoal. Já não são mais servos. Mas, graças a Deus que o Espírito Santo tem descido sobre alguns. Graças a Deus o Espírito Santo tem usado alguns servos dele para mostrar a sua grandeza, mostrar que ele existe e que continua o mesmo. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e por isso tiveram uma mudança do caráter, mudança de caráter. Vamos ouvi-los. Meu nome é Fernanda, tenho 36 anos. A minha vida era completamente destruída. Eu era uma pessoa triste, né? Eu tinha muita depressão e muito desejo de suicídio. Eu tinha um vazio muito grande, então eu comecei a procurar algo para preencher esse vazio. Foi quando eu conheci as drogas, foi quando eu comecei a usar as drogas para preencher esse vazio. E para sustentar o vício, eu passei a vender também. Foi quando eu fui jurada de morte por um traficante e, devido ao consumo excessivo das drogas, eu tive uma overdose, quase vim a óbito. No meio desses problemas em que eu vinha vivendo, foi quando eu procurei ajuda. E a minha mãe ia em outra denominação e o pastor dela orientou a minha mãe que procurasse a Igreja Universal. Foi quando ela passou a frequentar a igreja e foi quando eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Foi quando eu comecei a participar das reuniões. Eu ouvia o pastor orientando e falando a respeito do Espírito Santo. E eu tive um desejo muito grande de receber o Espírito Santo. E eu passei a orar mais, a jejuar mais, lia mais a Bíblia. Estava sempre ligada com as coisas espirituais. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Houve uma transformação dentro de mim.
Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou uma pessoa calma, hoje eu tenho alegria de viver, porque antes eu não tinha. Quando veio os problemas, nós temos a natureza humana e logo a carne quer falar, mas através do Espírito Santo, ele dá a direção de como a gente tem que seguir, como a gente tem que prosseguir. Antes eu não era feliz, hoje eu sou feliz. Antes eu me sentia muito fraca, hoje eu me sinto forte. Antes eu tinha o desejo de morrer, hoje eu tenho o desejo de permanecer viva, porque hoje eu sou feliz. Antes eu achava que eu era feliz, mas eu não era. Hoje sim eu sou feliz. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho a certeza de que tudo vai dar certo. Antes eu não sabia lidar com os problemas, hoje eu sei lidar com os problemas. Porque eu ouço a voz de Deus e Ele me conduz, Ele me ensina como que eu tenho que prosseguir. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos e não se esqueça, nesta quarta-feira, a quarta-feira da descida, do derramamento do Espírito Santo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Até lá.